católico de hoje tem que estar preparado para o martírio. Não o martírio do derramamento de sangue, mas o martírio da ridicularização. Hoje nós começamos um vídeo com um tema muito específico, sobre o martírio moderno. Nós queremos falar e dar um testemunho sobre esse tema para quem é cristão, para quem é católico, certo? Sobre o martírio em si. O que é um martírio e o que é o martírio moderno. Quando nós falamos em martírio, logo nós lembramos de várias histórias de mártires, principalmente dos primeiros cristãos, que morriam mortos por leões, né? Quando Sim. Começou a história do cristianismo, então muitas pessoas foram mortas. Elas derramaram seu sangue por aquilo que acreditavam, por acreditarem em Cristo, pela fé que tinham. Exatamente. Nos círculos romanos, como mencionado, pelos leões, pelos gladiadores e assim sucessivamente, as perseguições que eles sofriam. Ou seja, nós percebemos que os mártires, né, o sangue do mártir derramado estava muito ligado ao corpo, certo? Eles renunciavam o corpo, A sua própria carne, do que renunciar à verdade. Eles preferiam morrer, e preferem morrer, do que renunciar a Cristo, que é a verdade. Essa é uma realidade que ainda se vive hoje em alguns países, né? Não podemos negar isso, de fato. Ainda muitos cristãos são perseguidos. Essa é uma realidade que às vezes fica um pouco oculta. Mas não é ainda a maior parte do martírio que acontece. E é isso que nós vamos falar nesse vídeo. De um outro martírio que acontece em maior número, mas que não é assim conhecido como um martírio, mas que de fato é. Se a gente pode dizer, esse é o martírio silencioso. E é um martírio intelectual. Exatamente. Porque, veja, nós percebemos nos mártires que eles morriam. Não quer dizer que é fácil, ou que eles aguentavam por eles mesmos. Eles aguentavam pela graça e por Cristo. Mas nós, no mundo ocidental, nós temos um problema, que é a ridicularização. Esse é um fenômeno. E outro fenômeno é apoiar as pessoas, ou agradar o próximo. Esses dois fenômenos fazem com que o martírio aconteça, ou a apostasia aconteça. A apostasia e o martírio são entidades ou fenômenos diferentes, mas elas estão muito próximos, elas não são iguais, elas são semelhantes. Mas a diferença é, quando nós somos ridicularizados pelo mundo secular, ou seja, quando nós estamos na universidade e alguém fala mal do cristianismo, um professor que é ateu, que é cético, no trabalho, nós somos ridicularizados por quem nós somos, ou até dentro da própria família. Ou em grupos de amigos, principalmente quando se fala em castidade. Principalmente quando se fala em castidade e modéstia, então em grupos de amigos, em conversas que não são saudáveis, são más conversas que nós devemos nos manter longe, isso é muito comum. As pessoas tendem atualmente a ridicularizarem aqueles que querem viver a modéstia, que querem viver as virtudes, que querem viver a santidade e que têm fé e que defendem a sua fé. Isso é algo muito comum, principalmente nas universidades, como foi dito. E essa é uma realidade que nós ambos vivemos. Exatamente. E veja bem, nós vamos ser satirizados e ridicularizados. É a famosa cruz. Mas sempre quando nós olhamos para a cruz, nós pensamos que é um instrumento pesado, que dói, machuca o corpo. Mas essa não é a pior parte ainda. A pior parte é o martírio interno. Porque nós estamos ali todos os dias. Vivemos com aquelas pessoas todos os dias, com aqueles professores todos os dias, na maior parte de nossa vida, no trabalho, por exemplo, um chefe ou um funcionário que também está ali, que nós temos que conviver com eles e com essas risadas, sátiras, esse tipo de martírio. E o que acontece? Acontece algo horrível, que é nós tentarmos agradar o mundo, ou essas amizades seculares. Quando a gente agrada eles, nós corrompemos a nossa alma, porque nós dizemos que eles estão certos, e nós negamos a verdade para agradar o mundo moderno. A omissão também é um pecado. E o que acontece? Isso não é mais um martírio. Você acabou de apostatar. Uma pequena apostasia, mas de apostasia em apostasia você vai negando a fé e a verdade.
Isso é o que o martírio faz. Mas a outra resposta, que é que se você aguenta, não por você mesmo, mas porque você tem a graça de Deus para aguentar o martírio moderno, eles vão te ridicularizar cada vez mais. E isso é um sinal bom, porque esse é um sinal que você está seguindo a verdade e você está sendo ridicularizado por ela. Então você possui uma pequena graça ali de aguentar todo aquele martírio. Mas veja, você não deve desistir, porque a santificação não está num ambiente confortável. A santificação está num ambiente de batalha, de sofrimento, porque os maiores santos que a igreja possui se santificaram num ambiente hostil. E infelizmente a universidade hoje é um ambiente hostil. Só que nós podemos usá-la para nos santificar. É o melhor lugar. Não corra dela. Se santifica através dela. Porque é exatamente ali que você precisa estar. Mas infelizmente, não é apenas a universidade que tem proporcionado esse local de martírio ou de apostasia, dependendo da sua posição. Do fenômeno. Infelizmente, a própria igreja, se assim podemos chamar, aqueles que ridicularizam a verdade que a igreja nos propõe. Então existe um modernismo que entrou na igreja e que também faz, muitas vezes, este mesmo movimento que a universidade faz, de ridicularizar aqueles que querem viver aquilo que a igreja diz, que querem viver a tradição, resgatar a tradição. Resgatar o que a igreja sempre foi. Resgatar o intuito da santidade. Então, membros da própria igreja, estão na igreja, às vezes até sacerdotes fazem isso. Ou seja, o espírito do mundo se impregnou na universidade, na igreja. E, infelizmente, nós temos que batalhar contra tudo isso. É o grande Leviatã, porque o Leviatã é uma entidade sobrenatural, entre aspas, que é enorme, é gigantesca. Então nós temos que batalhar com uma criatura dessa, às vezes dentro da própria casa, dentro da própria igreja, na universidade, no trabalho. Nós estamos o tempo todo em batalha. Isso é a santificação. Antes eu não entendia, eu ficava triste porque acontecia esse fenômeno. Não estou tendo mais amigos, os amigos estão tudo indo embora, só está acontecendo coisa ruim. Mas não é isso. É porque você sabe a verdade. E exatamente esse é o problema para ele, para o demônio, por assim dizer. Porque se você sabe, ele vai usar todas as armas possíveis. Para matar a fé que existe em você, para matar a verdade. É por isso que o relativismo hoje é tão vigente, né? O relativismo também tem esse propósito de matar a verdade que você acredita. A verdade, né? Qual é o intuito do martírio? O martírio lá nos primeiros cristãos. Então, eles matavam os cristãos para que o cristianismo, a verdade, morresse com eles. Então, isso era um meio de dizer, olha, se a gente matar eles, então eles não vão mais falar sobre isso. Logo, o cristianismo e a verdade morrem ali. Vamos dar exemplo para os outros. Da mesma forma acontece na universidade. Então, quando os professores, quando as pessoas ridicularizam aqueles que falam a verdade, que acreditam, que têm fé, que são cristãos, principalmente, eles ridicularizam como um meio também de matar a verdade que é ali. Assim como faziam antes, matando de fato o corpo, agora eles querem matar através das ideias. Que é pior porque o santo, ele preferia morrer, dar o seu corpo, do que negar. Ou seja, não corrompeu a alma dele. A alma dele está incólume. O corpo é que foi sacrificado, mas a alma está incólume. Nosso problema é que nosso corpo está incólume, mas a nossa alma está se corrompendo aos poucos. Isso é culpa de você, professor, que faz isso. Muitos professores têm este problema de usar a sua autoridade em sala de aula para corromper as almas das pessoas. Isso é um erro, é um crime que você está fazendo. Porque você está martirizando a pessoa. Um aluno hoje na universidade, eu sou de uma universidade federal. Na universidade federal, você ir com uma cruz no pescoço como essa aqui, já é um motivo de escárnio para quem está vendo. A universidade, infelizmente, se tornou um lugar de relativismo, onde tudo pode, onde não existe verdade, onde há apenas diversão, mas não se segue nem a verdade, nem a... Matando a verdade, você não tem como fazer ciência, porque se não tem verdade, não tem o que descobrir, certo? E de martírio em martírio, eles te tentam a apostatar
a negar a sua fé. Alguns de forma direta, com propósito, e outros de forma indireta, por copiar os outros. Porque veja, se você martiriza alguém, ridiculariza algum cristão, você só faz isso em grupo. Perceba, você é um covarde, porque você não consegue fazer sozinho. Porque você sabe que se você debater com um cristão sozinho, você perde. Você precisa ridicularizá-lo em grupo. Ou seja, você é só mais um covarde que está no mundo secular. Eles tentam com argumentos, tentam. Aí chega um momento que o argumento daquele que é cristão vence o outro de uma forma que não tem mais como rebater. Daí eles partem para a ridicularização. Então esse é o problema. Então a universidade pode tudo. Menos a fé cristã. Menos o que formou a universidade, que é a igreja. Não, isso não pode. Vou dar um exemplo muito claro que eu presenciei isso na minha vida desde a minha conversão, que foi os amigos, pseudo-amigos, né, por assim dizer, que me excluíram. Então, eles viam em mim o que eles mais odiavam, a personificação do que eles mais odeiam, que é o cristianismo. Então, automaticamente, primeiro, eles me martirizaram. Quando eu aguentei e fui até o final sem negar, eles me excluíram. Eles me deixaram de lado. Por quê? Porque a verdade persiste. O nosso problema é que a gente tenta agradar os outros. Não que a verdade não existe. É que nós tentamos agradar o outro. E quando eu não agradava e falava a verdade, eles foram indo embora aos poucos. Mas não significa que hoje eu não tenho ainda, tem mais, ainda piores ainda. Porque eu tenho que fazer grupos de discussão com ateus e esquerdistas. Entende? E céticos ali, todo mundo junto contra mim. Não tem um para me ajudar, por assim dizer. Muitos se sentem tristes por não terem ninguém, mas veja, tu precisa aguentar. Ali é o teu campo de batalha. Ali é onde você vai ser santificado. Não é rezando de joelho no ar-condicionado, tudo tranquilo. É bom, claro, ali você vai se fortificar. Mas a verdadeira santidade é lá no meio dos leões. É lá quando São Paulo vai para Atenas. É lá no meio dos indigentes e réprobos e apóstatas. É lá naquele meio. Então o que acontece? Existe o espiral de silêncio. Esse termo já foi cunhado muito pelo professor Olavo de Carvalho, mas para um movimento de silêncio político, por assim dizer. Uhum. Nós vamos utilizar esse termo já, que é do professor Olavo, aqui para um espiral de silêncio para 1. A apostasia, 2. Para o martírio. Porque se uma pessoa fala dentro de uma sala de aula, dentro do trabalho, dentro da própria igreja, a gente não sabe quantos gostariam de ter falado e por esse espiral de silêncio eles estão travados. Uhum. O problema é ter essa primeira pessoa. Porque depois o resto vem junto. Só precisa um para carregar a cruz do espiral de silêncio e sair dele. Porque o resto vem junto. As pessoas precisam de um líder que carregue elas às vezes. Então a gente romper o espiral de silêncio é fundamental, certo? Rompa o espiral de silêncio para que o martírio ele tenha sentido e para que a apostasia não aconteça. Uhum. E não serve só para romper com a espiral de silêncio. Às vezes você pode falar e só você fala, mas você ainda assim está fazendo o bem mesmo que os outros não falem, porque você está ali incutindo na mente deles será que é verdade o que ele está falando? E aí você dá a possibilidade de ele duvidar daquilo que está sendo colocado, que muitas vezes é a mentira. Então isso é bem importante também. É necessário romper com essa espiral de silêncio que faz com que muitos apóstatas apareçam e muitos mártires também. Então esse foi o tema do vídeo de hoje. Eu acho que é um tema bem necessário, que não é muito falado, né? Porque é como se os mártires tivessem ficado lá no passado e hoje o cristianismo fosse algo muito fácil de ser vivido. Porque, não temos mais mártires, não precisamos mais derramar nosso sangue pela nossa fé. Isso ainda acontece, mas é em menor parte. Nós não precisamos derramar nosso sangue, mas nós precisamos ainda sofrer muito pela nossa fé. E não só em ambientes não cristãos, como a universidade, como nós falamos, mas também em ambientes cristãos. Isso que é tão triste, né? Exatamente. Porque nós sofremos por parte daqueles que também se consideram cristãos. Então, compartilhem esse vídeo com as pessoas que você conhece para também que elas possam também refletir sobre
esse martírio moderno, esse martírio dos dias de hoje, que é muito comum, acontece muito, mas que não é falado. Então, pessoal, muito obrigado pelo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comentem embaixo, Se você compartilhem. não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. E clique no sininho para receber a notificação. Exatamente. Tá bom? Até os próximos vídeos. Até os próximos vídeos, pessoal. Salve Maria.